Pessoal, estamos agora iniciando o mês de abril, Abril Azul, que é um mês de conscientização para crianças com TEA, transtorno de espectro autista. Eu estou aqui na casa de Grace, na Bomba do Emetério, né, Grace? Isso. Grace é mãe atípica de Amós e Daphne. E a gente vai estar conversando mais um pouquinho sobre como é a sua rotina, como é ser uma mãe atípica no Recife, quais são as dificuldades que ela passa e o que é que poderia melhorar, né não? Isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Grace, né? Mãe de Amós e Daphne, sou mãe atípica, com maior orgulho, porque são presentes preciosos para mim e é o que me motiva todo dia a acordar, a lutar por eles. Porque é uma luta bem cansativa, mas a gente não desiste nunca. Ô Grace, eu queria que tu explicasse pro povo como é o dia a dia de uma mãe atípica e como é o dia a dia com você, com seus filhos. Assim, o meu dia a dia, talvez se eu tivesse com as terapias, né, em dia... Que não tem. Não tenho. Então seria bem mais corrido pra mim. Uhum. Hoje, o meu dia a dia é tipo, me acordar logo cedo, dar banho neles, levarem pra escola, voltar. Às vezes ir pra um passeio com eles, ir num parque pra poder tentar tirar um pouco do tédio, porque eles ficam muito dentro de casa. Então assim, o dia a dia, por enquanto, até eu conseguir as terapias, é esse. Ir pra igreja, que nós somos evangélicos, né? Mas só não é tão corrido por conta disso. A gente precisaria estar na terapia, que vamos dizer que são semanais, e não tem. Não tem terapias. Não tem terapia. Não tem. E na escola? Eles têm escola todos os dias aqui no Recife ou não? Todo dia tem, a não ser que esteja uma reunião, pronto. Hoje a Amós não teve Hoje aula. não teve aula. Porque teve reunião dos professores, que na segunda-feira vai ser para os pais. Aham. Mas geralmente tem aula, sim. Geralmente ele tem aula. sim. O que é que tu acha que é mais difícil assim na rotina de vocês mães atípicas? Comigo, eu tenho visto a regressão muito grande. Porque não tem acesso às terapias. Isso. Amós, ele é uma criança que tem TOD. Uhum. Então, assim, ele é bem desafiador. Assim, às vezes eu paro, respiro fundo e converso com ele, mas é bem complicado dele entender. De eu conversar com ele, mas mamãe, ele sempre coloca um outro assunto por cima daquilo que a gente tenta explicar a ele, entendeu? Então, assim, é difícil. O mais difícil, então, no caso, é não ter a terapia e você ver... Porque muita gente não sabe também, muita gente está acompanhando a gente, o autismo ele tem um grau. E a criança atípica, ela precisa ter as terapias para que aquele grau ele vá melhorando. Ou seja, a criança vai evoluindo no tratamento. E o que a gente vê aqui no Recife hoje, é uma questão que as mães estão nos retratando, é que a prefeitura não disponibiliza terapia nenhuma para as crianças atípicas. Ou seja, em muitos dos casos, as mães estão tendo que dar remédios para conter seus filhos, né? É. Não é o seu caso isso daí também? Sim. É quando ele fica bem mais calmo. Mas assim, a dose dele é bem leve, porque tipo, é 1 grama, mas partidinho no meio. Uma então criança, assim, mas né? tomou, dormiu. É bem novinho. Mas só que eu vou querer o tempo todo ele dormindo. Pois é. Agora mesmo, inclusive, a gente tá na casa dela e ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Então, no meu ver, isso é uma forma que a prefeitura faz de tentar segurar a criança, tentar dopar mesmo a criança, porque ele não tem terapia. Infelizmente, era um negócio para você ter a terapia e para ele ir melhorando aos poucos. E a prefeitura não fornece. Outra coisa, o fornecimento de terapia da prefeitura é de má qualidade. Porque eles chegaram a fazer uma vez psicólogo, mas é de 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos, num quadrado com mais de 6 crianças. Meu Deus. Então, assim, 6 crianças com personalidades totalmente diferentes. Não pode ser E assim. eu tenho um laudo que a neurologista me passou, todo anotado à mão, que a Amós precisa de aba, de fisioterapia, de tudo que você imaginar. Ela fez à mão e ainda se botou à disposição da pessoa para explicar qual era a necessidade dele. E teve um dos dias, eu levando eles, o psicólogo me chamou. Acabou a terapia, 15 minutos. Que eu disse, oi. Aí ele disse, olha, o TOD dele está elevadíssimo e eu não vou poder ficar com seu filho. O que é que eu fiz? Eu comecei a chorar, porque eu não tive reação. Mas assim, eu conversando com a neuro... Eles então não estão preparados para receber. Eu conversando com a neuro, ela disse, mas se lá é o lugar de ele tratar seu filho, por que ele disse que não poderia ficar com ele? E disse que também, ela me conversando comigo, ela falou que seria o correto de 30 a 45 minutos uma terapia para Amós. E ele sozinho, né? Sem Só, ter as ele outras só. crianças. Não pode ser com essas outras crianças, não. Não, terapia nenhuma pode ser compartilhada. A terapia tem que ser o terapeuta e a criança.
Eram 6 crianças ou mais. Tem alguns tipos de terapia que realmente são em grupo. Uhum. Agora, esse tipo aí... Esse psicólogo não pronto. Aí eu abandonei, eu não fui mais, porque eu fiquei frustrada pra ele dizer que não aceitava meu filho. Aham. Aí, no caso, ele não tá fazendo Não mais faz terapia. mais, não faz mais. Só foi uma vez que aconteceu isso, a gente chegou aí 1 mês. Meu Deus. Mas como ele tratou meu filho dessa forma, eu fiquei sem reação nenhuma e não levei mais. E me conta uma coisa, Amós e Daphne, eles têm alguma restrição alimentar? Eles contam com algum suporte nutricional da prefeitura ou não? Não. E como a Daphne, alimentação ela deles? se alimenta direitinho, mas por ver a Amós dizer que não quer, que não gosta, ela começou a dizer que não quer. A Amós, se eu deixar, a Amós só quer macarrão branco. Não come carne. Não come carne. Não, eu pico, escondo. Mamãe, eu não quero. Mamãe, dói. N coisa. É porque quem não sabe também, as crianças atípicas, os autistas, transtorno de espectro autista, eles também têm restrições alimentares. Então a comida que a gente acha que é normal, para eles não é. Então, tanto as escolas do Recife hoje, elas não têm essa comida acessível. E também a gente precisa de toda uma campanha para conscientizar a população de que eles necessitam dessa alimentação diferente. E muitas vezes as pessoas não sabem, mas do mesmo jeito que ele precisa de um atendimento especial, ele também precisa de uma alimentação especial. E hoje o que a gente vê não é isso, né, Grace? Outra coisa, eles obrigam que as crianças comam o que vem da escola. Obriga, tem que eles ser aquilo. Eles obrigam, pronto. Minha filha, ela estava na creche o ano passado, começou em agosto, eu deixei até dezembro. Esse ano eu já não coloquei ela mais na creche. Por quê? No começo, assim que ela chegou, foi um choque. Então ela não conseguia comer. Então ela passava de 7 da manhã às 5 sem comer. Eu mandava lanche e a professora não deixava. Ela disse, mamãe, a professora não deixa. Aí eu comecei a pegar ela de meio-dia, porque ela almoçava em casa. De casa. Trazer o lanche de casa, tipo, que é obrigatório. A criança que não come o que vem da escola fornecido, eles pegam, pode comer o que tá na casa. Porque tem seletividade. Mas ela obrigava. Então, assim, cheguei a deixar a minha filha 2 dias sem comer. Era. Porque é da nutricionista. Aí comecei a dizer a ela mais ou menos como era que a minha filha comia em casa. Aí ela começou a tentar fazer. Graças a Deus ela começou a comer. Mas assim, no começo foi bem difícil. Tu já teve que buscar ajuda assim por conta própria, porque o poder público ele não te ajudou? Eu tive que ir pra rede social. Tu teve que ir pra rede social? Eu tive que ir pra rede social. Tive que fazer uma carta aberta. Aí foi quando minha prima me ajudou, começou a marcar você, e foi a única pessoa que eu tive resposta. O prefeito, ele nem sequer me respondeu. Ignora. Então, como era fase de carnaval, passou o carnaval, acabou o carnaval e eu não tive resposta. Que a postagem tá lá. Ele está marcado. Mas ele não me respondeu. Ele não responde? Não. Então ele realmente ignora as mães e as crianças. Eu não tive acolhimento nenhum. Ninguém me deu resposta, ninguém conversou comigo, a não ser vocês. Quando tu não tem ajuda do poder público, o que é que tu faz? Eu tô parada. Porque, infelizmente, eu não consigo pagar. Não paga? Eu não trabalho, eu faço 5 anos que eu tô desempregada. Não tem como trabalhar, minha gente. Não tem como. Uma pessoa que tem 2 crianças com TEA em casa, a vida de Grace, ela é para cuidar dos filhos. E, infelizmente, quando não existe um auxílio do poder público, a vida dela fica só para os filhos. Ela não tem condições de trabalhar. Abre mão de tudo, né, Grace? Abre mão de tudo. Ô, Grace, me conta aí. Tu, por ter duas crianças atípicas, tu tem algum benefício do governo, já que tu não trabalha, para cuidar dessas crianças ou não? Nenhum. Não tem? Nenhum. Cheguei a levar a Amós para perícia, né? Com um perito, o médico faltou nesse dia e eu tinha feito com assistente social. Lá eu conversando com ela, eu disse a ela que tinha 2 crianças autistas, mostrei toda a minha situação e ela negou. E foi negado. Foi negado? Então o que eu fiz? Parei e não procurei mais. E ela alegou o quê? Por que foi negado? Tu lembra? É um nomezinho que eles falam, rapaz. É porque eles têm que ver a renda da sua casa, né? Tudo isso. Aí depende se não importa você. Agora, se seu marido ou se alguém da sua casa ganhar mais do que um salário mínimo, parece que não recebe. Então, você vê, uma mãe que a vida dela completamente parou. O dinheiro que ela tem depende de outras pessoas, já que ela não trabalha. E ela não tem nenhum tipo de auxílio
Ou seja, se ela quiser comprar qualquer coisa para as crianças dela, o dinheiro vai ter que vir de outra pessoa. Remédio, tudo. Os remédios é por conta própria também que tu paga ou, Não. ou a prefeitura ela Eu dá? hoje já consegui pela farmácia do estado. A farmácia do estado, do governo, então. Consegui. Entendi. Que só quem toma é a Mois. Dafne não toma, não. Dafne não toma. Não. Entendi. Que é só uma medicação mesmo, que é o risperidona. O que é que tu acha, assim, que o Recife deveria melhorar para atender vocês, mães atípicas? Eu acho que eu vou falar por todas, né? Eu acho que se desse mais atenção aos nossos filhos, com terapia de qualidade, com médico de qualidade, que não demorasse tanto, porque eu tô há mais de um ano na fila da regulação, esperando médico, terapia, fono, até pra mim. Eu tenho ansiedade. Então, assim, nem psicólogo pra eu ir, eu tenho. Tem não? Não tem. Nem Se eles dessem um olhar, não, se tivesse um olhar melhor, se eles acolhessem nós mães, seria bem melhor. Então essa é a maior dificuldade do Recife hoje. Sim. Não dá atenção. Não dá. É como se vocês estivessem realmente sendo esquecidos, né? Tem mães Ou seja, então também levando pela barriga. Às vezes um neuro, a gente fica vendo um lugar que é mais em conta. Às vezes tem uma campanha assim, vai ter neuro aí, uma passa uma para outra. Porque tem gente que tem 2 anos, 1 ano na fila de espera de um neuro e nem pra nada. Pessoal, isso que Grace está falando aqui é muito sério. Porque como eu disse desde o começo, o autismo ele tem grau. E na medida que você não vai fazendo as terapias, a criança vai regredindo. Ou seja, se ela é um nível 1, 2, ela pode passar para o nível 3. Então, isso que a Prefeitura do Recife está fazendo, de levar com a barriga, de não atender, está piorando toda a cabeça das crianças. Sim. E da mãe também. Sim. Porque como é que uma mãe vai ficar normal vendo o seu filho que daqui 1 ano atrás era de um jeito e agora 1 ano depois, porque não teve acesso à terapia, não teve acesso a nada, tá bem pior. Como é que a cabeça de Grace vai ficar? Como é que a cabeça de todas as mães atípicas vai ficar? Então, Grace, a gente tem que realmente conscientizar a população, trazer esse tema à tona e mostrar que o Recife está abandonando as mães. Abandonando totalmente as mães e as crianças atípicas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na escola, Grace, como é o suporte para a tua criança na escola? Esse ano a Mostra está no 3º ano, né? Nessa mesma escola. O primeiro ano foi bem difícil, mas conseguimos um apoio, né? Um AT. Mesmo ele sem laudo. O ano passado, assim que ele foi laudado, eu já levei logo, ele conseguiu a AT. Esse ano a Mostra passou 2 meses, né? Não, desde que começou as aulas só foi 2 dias. Voltou agora depois do carnaval, que foi liberado para ele um AT, mas ao mesmo tempo foi questionado para mim de eu dividir a AT dele com outra criança. Ou seja, queriam fazer um rodízio. Um rodízio. Uma semana ele ia e outro não. E eu não aceitei. Até porque o meu filho ele tem dificuldade de aprendizado. Cada dia mais, se ele não for todo dia para a escola, ele não vai aprender. Ele tem 9 anos, ele não tem leitura. Não tem leitura ainda. Não tem. Tem uma profissional também que é da prefeitura, que ela disponibiliza que à tarde, todos os dias, ou se não durante a aula, ele tem 1 hora com aquela criança para fazer como se fosse um reforço. Então, desde o ano passado, essa pessoa precisou sair e a escola não tem mais. Então, desde o ano passado que a diretora pede, ela já fez até reunião com a gente e disse que pede essa profissional e ela não chegou. Ou seja, a prefeitura do Recife ela não botou nenhum outro profissional para suprir a demanda da escola. Não. E no teu ver, tem crescido essa demanda nas escolas? Como é que tá? Tem sim, porque tem aparecido muita criança autista. Então, assim, quem não já tá em investigação. Porque, como a maioria das professoras são psicopedagogas, então são elas que nos mostram. Às vezes o comportamento da criança na escola é totalmente diferente que em casa. Eu via que a Mostra tinha dificuldade, mas até então não tinha certeza. Entendi. Pronto, a Mostra foi laudada com 8 anos, mas desde os 6 que eu vinha correndo atrás, veja. Então assim... 2 anos para poder laudar. Para poder laudar. E de 6 para 8 anos, você sentiu que ele regrediu nessa espera? Sim, e de lá para cá que tá pior. De lá para cá tá assim, pior ainda, porque não tem acesso. Ele tem TOD, então tem hora que ele se altera, ele fala alto. E eu fico com medo de não ter o domínio, sabe? De sair das minhas forças. Controle. Eu tenho medo. Não vou mentir.
E me conta uma coisa, Grace, o que é que tu acha que deveria mudar para atender tanto seu filho quanto você, mãe atípica? Eu acredito que se tivesse pessoas capacitadas, né? Uhum. Tem mais, porque Tem mais, né? tem criança, tem salas na escola de Amós que tem 5, 6 crianças. Uhum. Então, assim, são 26 crianças. Imagine cada criança com uma teia dentro da sala. E não ia comportar. Uhum. Então, assim, tem reforma em escola, mas não aumenta a escola. Não aumenta, né? Então, são 26 crianças. Aí, vamos dizer, 6 crianças com TEA, mas 6 já acompanhando. A sala ia ficar lotada. A Amós reclama todo dia de zoada, porque realmente ele não gosta de zoada. Outra coisa, na escola que ele estuda, tem ar-condicionado na sala dele? Tem. Tá funcionando? Tem, Tudo tá certo. funcionando. Ele Porque chega isso daí é geladíssimo. outro problema, né? Que a criança, dele é. ela realmente precisa Ela foi de um... reformada o ano passado. Ao ver Amós, Daphne, como é que você gostaria de vê-los daqui a 10 anos? Eu, de fato, eu gostaria de ver meus filhos, assim, pra eu me sentir realizada. Eu tenho medo do futuro. Tu tem medo De hoje fato, eu do tenho. futuro? Eu tenho. Porque eu não sei como será. Se hoje tá difícil, entendeu? Eu não sei, porque com essa maior qualidade de vida que a gente vem tendo, de não ter um apoio médico, de não ter um apoio pedagógico, de não ter terapia para ele, eu vejo que vai ser pior. Uhum. Entendeu? Então, assim, queria muito que meu filho tivesse terminado os estudos, lendo, sendo uma criança bem autêntica. Ele é muito inteligente. Uhum. Mas precisa do principal, que é escrever de fato, que é ler de fato. Você conversa com ele, ele é uma criança inteligente. Mas isso falta, entendeu? Para mim, me sentir de fato realizada seria o futuro brilhante que meu filho teria se ele estivesse lendo, estivesse nas terapias direitinho. Porque ele tem tudo para ser uma criança extraordinária, um jovem, um adulto. Mas faltando não tem como. É verdade. Entendeu? Ai, gente, desculpa. Não, tem que falar mesmo. Isso é importante. É porque é difícil pra mim. Tantas portas que eu já bati. A gente não tem noção. Às vezes até pra mim, eu digo, meu Deus, como é que eu vou? Eu preciso estar bem. Então, assim, eu já tive crises de ansiedade aqui dentro de casa. De eu estar sozinha. Às vezes minha mãe tá trabalhando, não tem gente por perto. E eu colocar eles dois dentro do quarto, deixar eles quietinhos, assistindo televisão e eu ficar de olho fechado. E eu estou em crise de ansiedade. Tomo um remédio e fico com o olho fechado. Quando passava aquela coisa ruim, eu voltava. Aí dava um banho, dava comida, mas voltava porque aquele dia eu não acordei bem. Uhum. Então, assim, de tanta gente lutar ou tentar ser forte, chega um momento que a gente não consegue. Não consegue. Entendeu? Ai, gente, desculpa. Não, é muito importante isso que você está fazendo. Saiba que com essa entrevista muita gente vai se conscientizar para que daqui a 10 anos Daphne e Amós estejam em outro patamar. Como você disse, eles são crianças extraordinárias, mas eles só precisam de atenção, de cuidado, de uma terapia que hoje não existe. Então, a gente está dando aqui todo o apoio às mães atípicas, dizer que meu mandato está do lado delas, e que o que Gilson Machado Filho puder fazer para ajudar essa causa, a gente vai estar fazendo, porque, como vocês podem ver, a mãe é o que mais sofre, a criança está regredindo a cada dia que passa. É um debate para ontem e a gente não vê mobilização quase nenhuma hoje. Então, essa campanha é realmente para abrir os olhos e para cuidar das crianças e das mães, como você. Amém. Viu? Conte comigo. Obrigada.